aqui na página, no dito 67, é aquela passagem que vai lembrar muito o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a gente separa às vezes, né? Não, tem a filosofia grega, tem as escolas de mistério, tem o politeísmo grego, as religiões helênicas, lá os deuses, e tem o cristianismo e o judaísmo. Mas será que é tão diferente mesmo ou são só formas de, às vezes, colocar os ensinamentos? Não estou dizendo que é tudo igual, não é tudo igual, né? Não vamos forçar a barra. Mas tem pontos ali fundamentais que tocam uns nos outros, às vezes. Então, o oráculo de Delfos vai dizer, conhece-te a ti mesmo. E Jesus diz, quem conhece o todo, mas não conhece a si mesmo, esse não possui nada. Ou, em outra tradução, esse está privado de tudo. Quem conhece o todo, mas não conhece a si mesmo, esse está privado de tudo. Essa é aquela frase que a gente leva, assim, né? Todos os dias a gente tenta lembrar. Como que põe isso em prática? Né? E conhecer a si mesmo é conhecer essa natureza, essa pedra angular. É conhecer a natureza crística que está em nós e que nos conecta a um. Né? No mito gnóstico, todos os seres de luz, eles vêm como uma manifestação desse um, dessa luz, dessa fonte da água viva, divina, que se derrama na existência. Então, nós somos essa unidade, por isso que é chamado de mônada, né, em algumas tradições. Então, essa luz, esse raio que é o Cristo, é o raio do um dentro de nós. Então, aquele que conhece a si mesmo e conhece o seu Cristo interior e acessa esse raio de luz, ele conhece o todo, porque nós somos esse todo. O reino de Deus habita em nós. A gente já passou por essa passagem no Evangelho de Tomé. Se o reino de Deus está em nós, em todas as coisas, ele é possível de ser acessado a partir do interior. E a única forma de acessar não é com ações externas, é com autoconhecimento. Só que aqui, autoconhecimento, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com autoanálise, com introspecção narcisista, ficar assim, eu sou assim, eu sou assado, aí faz um mapa astral, que é muito legal, super recomendo fazer, mas não se prendam a ele como se fosse eterno, né? Aí, porque a minha lua está em tal, eu sou de peixes. Ou a gente faz terapia, que faz muito bem, mas a gente não se liberta do passado. Tem um livro do Krishnamurti, que é um dos que eu gosto até, que é Liberte-se do Passado. Né? A gente fica se autoanalisando, mas a gente não está analisando o todo dentro de nós. A gente não está buscando a centelha de luz. A gente está analisando a casca. A gente precisa conseguir ir além da casca da personalidade, né? E essa mensagem de Jesus, ela vai acessando níveis de profundidade muito maiores, porque isso aqui que ele está trazendo é o princípio hermético do que está em cima como o que está embaixo, do que está dentro como o que está fora, porque se a gente conhece a nós mesmos, a gente conhece o todo. A gente não precisa de nada mais do que isso. Só que isso é o mais difícil, não é simples. E se a gente não conhece, a gente não tem nada, né? Tem outra passagem que Jesus diz, se não conhece a si mesmo, você é uma pobreza e você vive na pobreza. Você não é rico em espírito, né, nesse sentido. Porque você não tem nada. Você não tem nada a oferecer. Você é uma casca, você é como aquele Adão do mito, que é um barro rastejando pela terra, sem consciência, sem conhecimento do bem e do mal, sem ter comido o fruto da gnosis, sem liberdade, sem autonomia, sem sabedoria. Então, a busca gnóstica de Jesus mais óbvia, mais incentivada, é a busca do si mesmo. E todo o estudo da metafísica, desse sistema lá, complicado, lá do da Barbelô, do Logos, é para explicar a nossa origem, né? De onde viemos e para onde vamos, porque o Pai é chamado o quê? Pai do todo, o Pai da totalidade. Então, esse todo, a gente entender como ele vem a existir, é a gente compreender que existe um caminho de retorno. Mas não é não é um caminho de Santiago. Eu não preciso pegar um avião e ficar caminhando pela França e pela Espanha, que é lindo e deve ser um ótimo caminho para fazer. Não é um lugar, não é uma pessoa, é o si mesmo. E aí a gente precisa conseguir vencer a dificuldade que é
transcender a personalidade. E aí tem toda a coisa que o Jung vai trazer da integração da sombra, o Corban vai também desenvolver um pouco por esse lado psicológico, que é a gente perceber todos os nossos condicionamentos, todas as nossas máscaras, não para a gente conhecer e categorizar todos os meus traumas, todos os meus traços de personalidade, todo o meu mapa astral. Aí você vai lá e faz curso de autoconhecimento. Não é nada disso é autoconhecimento, gnosticamente falando. A gente precisa, na verdade, conhecer tudo isso para se livrar disso. Porque tudo isso é peso na mochila, na nossa jornada espiritual. É tudo pedra. É pedra da personalidade, os desejos, as vontades, o que a gente acha que quer e quando consegue não quer mais, o que a gente acha que gosta e quando gosta se sente insatisfeito. Essa transitoriedade da vida, ela não tem fim. Então, quando a gente consegue se libertar disso, aí Jesus vai falar, é tirar as vestes. Não é acumular um guarda-roupa cheio que você conhece todos os seus outfits, né? Todos os seus modelitos de roupa, né? Você não está acumulando coisas, você está tirando. Você tem que se despir desse mundo, tirar as vestes para poder receber a veste de luz. E aí a veste de luz é um hino atribuído ao Tomé, né? Por isso que eu tô lembrando dele aqui. E nesse hino da veste de glória, Tomé precisa tirar as vestes do mundo para receber a veste que é feita, olha que interessante, sob a medida dele. É uma veste de luz, incrustada em joias preciosas, que veio de um reino do Oriente. O Oriente simboliza o espírito, né, de onde nasce o sol, e ela é feita sob medida para cada alma. Então é esse conhecimento que a gente precisa encontrar, o nosso retorno através do si mesmo para o todo, que é a casa do Pai, como eu entendo, né? Enfim, terminando aqui um dos caminhos para isso, né, é através da meditação. E por isso os monges do deserto que tinham cópias do Evangelho de Tomé e gostavam muito do Evangelho de Tomé vão incentivar tanto a contemplação, o silêncio interior, o entrar no quarto e fechar as portas do sentido e orar ao Pai que está no silêncio. Tudo isso é gnóstico. O Pai que está no silêncio, a gente pega lá em Nag Hammadi um texto chamado Os Ostrianos, o Pai vai ser chamado de Sige, silêncio. E ele é o Pan, o todo. E ele é o Bitos, o abismo o profundo. Tudo isso é gnóstico. Então, esse movimento de mergulho interior, que num primeiro momento nos ajuda a observar as nossas emoções, as nossas reações, e não julgar, nem a nós mesmos, né? Principalmente a nós mesmos, porque a gente vai começando a perceber o tanto de perturbação que a gente se envolve, o tanto de roupas que a gente acumula no nosso corpo, e como tudo isso é efêmero e não nos traz verdadeira felicidade, né? Então a gente vai tirando, né? Sem ficar se justificando, sem ficar se culpando, mas compreendendo, porque à medida que a gente compreende, a gente tem entendimento, reto entendimento lá do budismo, reta compreensão, o que? Da realidade do si mesmo. E aí a gente vai na causa, na raiz, e quando a gente chega na raiz, a gente encontra a pedra angular, que sustenta o nosso palácio interior. Então, é um exercício constante, né? Às vezes me perguntam, qual que é a prática do gnosticismo, né? O pessoal gosta muito de rito. Eu gosto também, não tenho nada contra, às vezes parece que eu tenho, mas eu gosto. Mas o pessoal fala assim, eu tenho que fazer X mantras tantas vezes, com as prostrações, eu tenho que fazer um exercício com o corpo, eu tenho que acender uma vela de qual cor, isso pode ajudar, mas assim, qual é a prática gnóstica? É um mergulho em si mesmo, não adianta fazer um monte de parafernália, um monte de firula, um monte de curso se a gente não está trabalhando com esse mergulho interior. E a gente só vai fazer isso com sinceridade, na minha opinião, se fizer sentido para nós a presença real, não metafórica, não alegórica, não é assim, não é o Papai Noel, é a presença real do Cristo em nós e da possibilidade real de nós encontrarmos essa centelha divina e de nós nos tornarmos como Cristo. Se isso tá convencido, e eu não quero convencer ninguém, né? Eu só estou trocando com vocês, mas se a gente tem essa pistes, essa fé que vem de uma convicção interior e não de uma crença cega, porque alguém nos disse, mas desse sentimento de que há uma luz resplandecente dentro de mim que quer brilhar e eu não estou permitindo, né? Se a gente sente isso na câmara do coração e a gente faz esse mergulho interior, aí ele vai ser efetivo.
aí a gente vai estar fazendo uma prática gnóstica, né? Assim eu entendo. Para ilustrar essa passagem, porque eu acho que complementa perfeitamente, acho que vocês vão concordar, aqui é o Evangelho de Tomé, ok? Quem conhece o todo, mas não conhece a si mesmo, não possui nada. No livro de Tomé, que é outro texto, ele tem outro estilo, ele não são sentenças soltas, ele é uma redação inteira, é um diálogo entre Jesus e Tomé, é outro texto. Mas é bem parecido, a gente vê que o redator realmente estava ali com a mesma coleção de material, ou talvez fosse Tomé mesmo anotando, né? O livro de Tomé, ele também está no Códice 2, que é o códice que a gente está estudando agora, o Apócrifo de João e o Evangelho de Tomé está no Códice 2. Logo no início, ele tem essa seguinte passagem, eu vou ler com vocês. Jesus disse: Irmão Tomé, enquanto ainda tens tempo no mundo, escuta-me. Aproveita essa oportunidade. Enquanto ainda tens tempo no mundo, e irei explicar-lhe aquilo que tens ponderado em tua mente. Já que é dito que és meu gêmeo e verdadeiro amigo, né, tem essa passagem no Evangelho de Tomé, que ele é chamado de gêmeo, examine a si mesmo e entenda quem tu és, como vives e quem te tornarás. Já que é chamado de meu irmão, não deve ser ignorante de si mesmo. Eu sei que entendes algumas coisas, pois já sabes que eu sou a gnoses da verdade. Enquanto caminhas comigo, apesar de ainda ignorar outras coisas, já alcançastes algum conhecimento, e será descrito como aquele que conhece a si mesmo. Pois aquele que não conhece a si mesmo, não conhece nada. Mas aquele que conhece a si mesmo, já adquiriu o conhecimento sobre o todo. É a mesma passagem, só que com um outro contexto, percebe? E qual é o contexto? Um mestre ensinando a um discípulo avançado. Por que avançado? Porque ele é chamado de gêmeo. É chamado, não quer dizer que é. Tem um motivo por ele ser chamado assim, né? É chamado de meu irmão. Jesus está dizendo: eu preciso que você entenda, meu irmão, quem tu és, né? E como vives e quem te tornarás, né? Você está numa senda, você está num caminho espiritual. É muito comum na literatura espiritual a gente encontrar referências de que às vezes em uma vida, eu estou assumindo aqui a ideia do renascimento, da reencarnação, tá? Às vezes a gente encontrar que em uma vida ou outra, uma pessoa que possui, digamos assim, uma alma velha, uma alma vivida, que teve contato já com o ensinamento, que teve vivências, experiências, que já desvelou algumas verdades interiores, às vezes numa vida ou outra, ela está um pouco esquecida. Ela não se deu conta da própria potencialidade, às vezes por causa das circunstâncias, né? Começa uma guerra mundial, tem algum problema financeiro, às vezes desvia do foco, perde uma oportunidade. Os gnósticos, assim como outros, eles não acham que a cada vida a gente está melhor, a gente oscila. Mas cada vez que a gente consegue desenvolver algo verdadeiro, a gente tira uma camada daquilo que nos traz esquecimento e obscurecimento, né? Então, quando eu leio essa passagem no livro de Tomé, eu imagino assim Jesus vendo a luz da alma de Tomé e vendo como a personalidade dele ainda não tinha se dado conta do tanto que ele precisava, né, botar para fora, mostrar quem ele realmente é, né? Então conheça a si mesmo, né? E aí Jesus fala: você já entendeu que eu sou a gnoses da verdade, né? Você já entendeu o meu grau como mestre espiritual, você já me reconheceu como aquele que traz o ensinamento, você está sendo meu discípulo, mas você caminha ainda comigo e já alcançou algum conhecimento e será descrito como aquele que conhece a si mesmo. E olha que triste, né? Tomé gnóstico, ele é descrito como aquele que conhece a si mesmo. E o Tomé canônico é aquele que duvida e não crê. Como é que pode, né? Eu trabalhei isso já com vocês, mas a questão da dúvida do Tomé é justamente porque ele conhece. Quem conhece não simplesmente ouve, acredita e aceita. Quem conhece questiona porque sabe das armadilhas do caminho espiritual, já viveu, sabe distinguir. Então ele questiona, ele não tem medo de perguntar. O livro de Tomé, ele tem um subtítulo que é Tomé o contestador, ou inquiridor, ou aquele que faz perguntas, que dá esse caráter dele de alguém que pergunta, que duvida mesmo.
E uma dúvida saudável, por quê? Porque ele está em busca da gnosis. Ele não está em busca de ser um seguidor cego, ele quer conhecer, porque ele sabe que é possível conhecer, né? Então, Tomé é um discípulo assim que me chama muita atenção nos textos. É realmente muito bonito como ele é descrito nas palavras de Jesus, como um irmão do Oriente, e alguém que já alcançou algum grau de despertar do todo, né? Aquele que está já num caminho. Na 68, disse Jesus: Felizes sois vós quando são rejeitados e perseguidos. Parecido lá com o Sermão da Montanha, né? Há um lugar onde nunca conseguirão alcançá-los. No lugar superior dos seus corações e mentes, eles não poderão perseguir. Essa passagem ficou um pouco estranha, e o trecho em copta, né, que é uma tradução do grego, é estranho mesmo, né? O texto antigo ele não tem pontuação, ele não tem vírgula, ele não tem cadência muito clara. Então eu peguei várias traduções, algumas mais acadêmicas, peguei a do Roden, que eu mandei para vocês lá no Telegram, e vocês vão encontrar diferenças. Mas eu achei muito importante trazer essas diferenças aqui, porque eu acho que muda todo o sentido que a gente lê. Porque antes o sentido era assim, felizes são os perseguidos. E, ok, todo aquele que começa lá, depois a gente vai estudar aqui o filme do Matrix, né? O Neo lá no... Eu preciso rever o filme. Depois a gente conversa sobre isso. Mas o Neo, ele só começa a ser perseguido pelos agentes lá, porque ele tomou a pílula vermelha, né? Ou é azul? Eu sempre troco. Tomou aqui desperta. Só quando você toma a pílula lá, né? Isso virou um clichêzão no cinema e no mundo esotérico, né? Mas quando você toma a pílula, é que aí os agentes tomam a consciência da sua existência e vão lá te perseguir, porque você vai atrapalhar o plano deles. É mais ou menos isso que acontece na vida espiritual. Quando a gente é comum e vive a vida comum, e tudo bem, né? É assim a vida, né? Mas se a gente tá vivendo a nossa vidinha e não tá perturbando ninguém, que bom. Se a gente está vivendo a nossa vidinha e tá só cuidando da nossa saúde mental, que ótimo. Assim, a gente também não faz mal para ninguém e aos poucos a gente vai despertando também. Mas à medida que a gente começa a questionar e começa a colocar em prática algumas coisas, o mundo parece que começa a ficar mais difícil, vai ficando mais complicado. E quem se coloca como Jesus e outros, né? Grandes iniciados que existiram, né? Cagliostro, Mesmer, Giordano Bruno, todos que foram perseguidos, né? Quando você se coloca nessa posição de eu tenho vontade ou eu quero servir a esse ensinamento, né? Eu quero ser um desses servos que vão lá pegar as uvas na vinha, né? Você acaba sendo perseguido, porque as forças dos arcontes, as forças das trevas, eles não querem mudar. Eles não querem mudar o jeito que o mundo funciona, porque é cômodo para o ego o jeito que o mundo funciona. Eles se alimentam do sofrimento. Mas a gente tem essa possibilidade de mudar. Claro que, né, fazendo um parênteses aqui, a gente também não pode pegar essa ideia de que fulano é perseguido, então quer dizer que ele é bom. Não é uma lógica de 1 para 1. Algumas pessoas vão ser criticadas porque são charlatões, porque cometem abuso sexual das discípulas, porque roubam dinheiro, fazem coleção de Rolls Royce, usam drogas, né, cometem coisas erradas no mundo espiritual. Então, é porque eu já vi, né, justificar alguém como, fulano é um mestre porque está sendo perseguido. Não, a lógica não é assim tão simples. Mas, às vezes, o fato de alguém estar colocando os pés numa corrente espiritual ou buscando melhorar a si mesmo e colocando essa energia para fora, isso chama a atenção. Na teosofia, a gente vai falar disso nos textos de ocultismo, né, de vida espiritual, como aquele despertar das potencialidades humanas que causa uma vibração diferente no seu campo etérico, no seu campo astral, que chama a atenção daquelas forças arcônticas que resolvem, como larvas, como demôniozinhos, falar assim, esse aqui está querendo ajudar a luz, vamos lá incomodar ele. Então aqui começa o chelado, as provações, e por isso Jesus vai falar para os seus discípulos, felizes são os que são perseguidos,
quer dizer que vocês estão no caminho certo. Mas não é porque a gente quer ser perseguido, ninguém quer ser perseguido, né? Mas ele está dando força para os discípulos. Os discípulos devem estar sofrendo, eles estão se sentindo párias naquela sociedade. Eles são rejeitados pelos fariseus, eles são perseguidos pelos saduceus, os romanos querem matá-los. Eles não têm lugar nesse mundo. E um dos sentimentos mais fortes do gnóstico é o fato dele ser um estrangeiro nesse mundo e não ter um local de repouso, porque o repouso está no pleroma. E a gente não vai descansar enquanto não chegar lá. Só que aí Jesus dá uma dica, que aí por isso que eu fui ver lá no Copta, porque estava muito estranha a tradução. E eu não sei ler Copta, tá, gente? Mas é porque eu tenho acesso a uma tradução que é Copta em inglês. E pelo Copta eu tenho acesso ao dicionário Copta. Então, como eu entendo um pouquinho de tradução, eu consigo entender como é que as palavras foram construídas. Há um lugar que nunca conseguirão alcançá-los. Quem? Os perseguidores nunca vão alcançar vocês em um locus, em um local, em um lugar, em um estado de consciência. É o lugar superior dos seus corações, mentes. Ali eles não podem te perseguir. Teosoficamente, Buddhimanas, ou o Cristo, a mente superior desperta, a hipnoia da luz como a intuição divina que encontra o seu Cristo. Nesse local superior da nossa mente que desperta, que é do chakra cardíaco para cima, né? Não para baixo, ali eles não podem ser perseguidos. Os gnósticos lembram, dividir os seres humanos em 3 tipos de seres. Não como raças, fulano é judeu, fulano é israelita, fulano é muçulmano, não. Não é raça, é genética, não é nascer de uma etnia. É tipos de almas que transitam nesse mundo de reencarnações. As almas mais baixas são do baixo ventre, são dos intestinos e são das genitálias. Ela só se preocupa com a satisfação dos seus desejos mais grosseiros, mais animalescos, com a ganância, assim, tio Patinhos, assim, aquele dinheiro, assim, pegajoso, ou a luxúria que seduz, que estupra, que, né, aquela coisa mais violenta, a satisfação dos instintos animais. O ser humano psíquico, ele tá no coração, ele tá meio cá, meio lá, é manas. Manas, às vezes, é dominado por kamas, o desejo, né, que vem de baixo, e às vezes consegue ter um vislumbre de Budi, a luz que vem da intuição. Jesus está dizendo, os desejos, aquilo que está embaixo, aquilo que é material, as dificuldades da vida, isso não vão deixar de existir, eles vão continuar perseguindo, mas vocês podem encontrar um local de refúgio, de repouso, na alma de vocês, um local superior dentro de si mesmos, nos seus corações e mentes, no superior. E esse local, ninguém pode tirar de você. Porque uma vez que isso aqui se abre para sorver o sol matutino, sorver a água da vida, uma vez que o nosso cálice no coração, ele é limpo, e ele se volta para cima e não mais para baixo, a gente encontra repouso mesmo na adversidade. E eu acho que é isso que Jesus está dizendo para eles, né? Assim, não desanime. Vocês vão ser rejeitados e perseguidos, mas vocês têm um local de repouso que eles não podem alcançar. E isso é um privilégio. Imagina ter um local de paz que ninguém pode nos perturbar. Então, na última, disse Jesus: felizes são aqueles que buscaram a si mesmos em sua parte superior do coração-mente. Estava assim na tradução do Copta, coração-mente. O tradutor não soube definir bem se aquela palavra queria dizer coração ou se queria dizer mente. Na tradição espiritual, essa junção dessas duas coisas faz muito sentido para mim. Felizes são aqueles que buscaram a si mesmos no seu aspecto superior, né? Em sua parte superior do coração-mente, pois são estes que conhecem o Pai da verdade. Felizes são os famintos, porque estes serão saciados no ventre. Esses vão receber o pão da vida, que os cátaros depois vão explicar que o pão nunca foi literal, né? Sempre foi o pão espiritual, que alimenta aquela mente, aquele espírito faminto de verdade, aquele que busca a verdade dentro de si mesmo e sente fome. E por isso que felizes são os que sentem fome, porque eles não estão mais adormecidos. Eles não se satisfazem mais com a gororoba do mundo.
aqui não satisfaz mais. A gente tem fome de verdade, a gente tem fome de vida, vida espiritual, vida real, de sabedoria. Então, aquele que tem fome de sabedoria vai buscar, e por isso ele é um felizardo. Porque quem não busca não encontra, né? Jesus adorava esses jargõezinhos, eu acho uma graça. Então, eu vou parar aqui. Vamos deixar o 70 para terça que vem. O que vocês acham? São passagens curtas, né? Mas que se a gente medita nelas, a minha sugestão é essa, não é ficar assim, não fiquem me ouvindo, vão meditar, pega a passagem e vai meditar nela. Então, ficamos por aqui hoje, boa noite, obrigada pela presença de todos. Eu vou editar e colocar em 2 partes, na quinta e na sexta, lá no canal. E terça que vem a gente continua pelo Dito 70,